lá, vamos começar aqui, vamos chamar o parceiro. Tá aparecendo aí? Técnica. Tá? Assessoria jurídica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem como ficar menos feio, então vai assim mesmo. Vamos lá, 20 horas e... Não acredito, cravado? Que maravilha. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui nessa nossa segunda live no Instagram, pelo canal Preparador Anônimo. Nós vamos ter um convidado hoje, o Nelson Leite, sobrevivencialista, coordenador do grupo Lobo Negro Sports e Adventures. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre as situações que estão acontecendo no Brasil afora com relação às emergências que a natureza tem posto para o povo, de modo geral, para o cidadão de modo geral, tá? E discutir o que poderia ser feito, o que não pode ser feito, o que dá para evitar, enfim, situações que possam controlar ou contornar algumas situações de emergência, de crise, para facilitar ou amenizar a condição dessas pessoas em situações de emergência e crise. Exemplo, as enchentes que está acontecendo em 11 estados brasileiros aqui, inclusive São Paulo agora está sofrendo também com algumas enchentes, não na mesma proporção de outros estados, mas está sofrendo também. Nós tivemos em externo, né, offshore, tivemos um tsunami em Samoa, que parece que não deu muita repercussão, né? Está acontecendo aí algumas atividades de socorro agora. Temos aí a erupção de 2 vulcões, outros se manifestando. Temos tornados em Santa Catarina, temos tornados no Maranhão. Enfim, temos uma série de atividades naturais que estão aí em curso, tá? Que independe da vontade ou da atitude do ser humano. Tá? O ser humano se coloca em situações de perigo quando ele interage ou está no caminho dessas atividades. E esse é o tema da nossa live aqui. Eu vou chamar o nosso amigo aqui. Vamos convidá-lo aqui. Sistema. Epa, deu errado. Rapaz do céu. Meu amigo não está online. Que pena. Bom, vamos lá. Enquanto o nosso parceiro não conecta, vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, por gentileza, digita aí pra gente tentar ajudar vocês na resposta. E se a gente não souber, a gente pesquisa. Vamos lá. Situações de emergência, situações de crise natural, elas são quase que inevitáveis, né? A natureza manda e a gente só tem a obedecer. Sair do caminho dessas situações e torcer para que elas não nos atinjam de forma mais ampla. Essas enchentes que têm acontecido, elas são recorrentes, tá? Elas têm níveis de ação. Os leitos dos rios têm níveis até onde eles sobem. São quase que pontuais, são quase que anuais. As enchentes, exemplo, aqui em São Paulo, todo ano inunda o mesmo lugar. Então tem como, sim, nós temos uma previsão de que quando vai acontecer, né?
Então já temos uma ideia quase que certa daquele fato, que aquilo vai ocorrer naquele intervalo de tempo, e até conseguimos nos prevenir de certa forma. Porém, a interação humana, aquilo que o ser humano faz de morar, se locomover naquela região, residir, trabalhar, interagir naquela área, fica bastante complicada. Por quê? Vamos supor, se eu moro numa área de inundação, eu não tenho como, se eu não tiver um poder aquisitivo razoável, sair daquela área. Então fica um tanto complicado. Eu falo, a pessoa está ali porque quer. Às vezes não é, às vezes ela não tem opção. Mas aquele local, ele é uma área o que a gente chama de área de risco, né? E depois no encarte aqui eu vou deixar umas matérias mapeando algumas áreas de risco em São Paulo e no Brasil. Não são poucas, e elas são recorrentes. São condições que nós vemos que a situação ela acontece, que ela ocorre, e isso tem que ser gerenciado. Como? Prevenção, não tem como fazer, principalmente quando se trata de água, volume de água corrente e por aí vai. São situações extremas que a gente fica um tanto enrolado com relação ao que pode acontecer no caminho daquela água. Nós temos as enchentes naturais e temos as enchentes não naturais. Um exemplo, quando uma barragem se rompe, quando uma represa transborda, quando um reservatório de água se rompe, um açude, alguma coisa, enfim. O acúmulo de água excessivo num local, principalmente quando ele vem em grandes proporções, né? Como existem as monções na Índia, na África, são volumes imensos de água em curto intervalo de tempo. Temos aqui também as nossas condições. Nós tivemos aqui casos extremos em Minas, na Bahia, que deram uma repercussão gigantesca, com perdas de vida, perda material bem acentuada, né? Mas o material a gente até consegue correr atrás. O problema são as vidas que são perdidas nessas situações recorrentes. Aí vem aquela pergunta, já que sabemos que acontece, por que não evitamos? Às vezes evitar é um tanto meio problemático. Nós temos que tratar desse ponto com prevenção. Evitar como? Tirando todas aquelas pessoas daquela área de risco, tá? E vamos alocar esse pessoal aonde? A que custo? De que forma? As pessoas às vezes não têm condição. Então existe aquela remediação do problema. Mas às vezes, ou na maioria das vezes, a natureza não concorda com o nosso ponto de vista e ela age como ela quer. E leva a água, leva a situação toda que a gente tem no caminho dessa água. Então fica muito difícil você falar, vamos impedir que essa enchente aconteça, vamos impedir que essa monção d'água venha. Tanto é que nós temos aí 11 estados passando por essa condição. E sempre na mesma época do ano, né? Então é uma coisa quase que marcada. Temos que marcar no calendário que vai acontecer naquela época do ano. E é uma situação que dá para evitar com prevenção. Isso tem um custo? Tem um custo extremamente alto. A realocação de pessoas diárias, a prevenção, se acontecer, não deu para evitar, remediar, tirar essas pessoas dali, colocar numa área segura. Isso tem muito a ver com relação a você colocar suporte para essas pessoas. Não adianta tirar esse pessoal de um local, colocar num ginásio de esporte, colocar em algum lugar e não dar suporte para esse pessoal. E existe também o pós, né? Como que eu faço para dar depois uma continuidade para essas pessoas, né? Que condição essas pessoas vão ter depois de continuar, em que termos, né? O pós. Mas isso aí já é a continuidade da nossa conversa com o nosso convidado, quando ele conseguir entrar aqui. Nós temos a questão das enchentes. Nós temos a questão de ventos extremos que acompanham as chuvas, né? O Brasil é campeão da queda de raios, então também é outro agravante dessas condições. E tudo isso anda de mão dada com uma questão muito importante, que é a condição humana, que é uma coisa que eu sempre brigo, sempre bato com todo mundo, que é onde o ser humano tem responsabilidade em tudo isso. Que não adianta se você só culpar, apontar o dedo para a natureza e falar que Deus não ajuda e reclamar de todo mundo, menos de você mesmo. Porque quando você joga lixo na rua, descarta seus resíduos de forma inadequada, é batata. Você vai ter um problema sério. Então, é uma condição extrema que a gente vai tratar aqui. Deixa eu ver se o parceiro entrou aqui. Opa! Então, vamos convidar ele aqui.
com a gente agora. Se eu fiz certo. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo entrar, se eu fiz certo, que é a minha primeira vez nesse sistema aqui, né? Então tem que dar um descontinho, né? Tecnologia é para os jovens. Então vamos lá, vamos ver se ele consegue. E nisso a gente está dando uma entrada, dando uma pincelada naquilo que a gente vai conseguir conversar por aqui com relação a essas situações. E outras situações também com relação à atividade vulcânica, as condições climáticas extremas de temperatura elevadas em alguns lugares que não eram, e temperaturas muito baixas em outros, o descompasso da natureza. Isso sem contar a nossa interação, né, que eu já comentei aqui alguma coisa nesse sentido. E é por aí que acontecem as catástrofes, às vezes sem condição de atividade de volta humana, e outras, né, com a culpa do ser humano, para não dizer outra coisa, porque não tem o que ser feito, né? Vamos ver se o nosso parceiro entra aqui. Eita. Chamei de novo. Bom, para quem está entrando com a gente aí, deixa eu dar uma olhadinha quem é. Oi, gente, tudo bem? Obrigado por estar acompanhando a gente aqui no canal. Vamos fazer um tempinho aqui conversando sobre essa condição climática e as condições extremas que a gente está passando. Acho que o amigo não está conseguindo conectar, ou eu não estou sabendo fazer, um dos dois. Nelson, se estiver me ouvindo, faz um pedido para entrar também, porque eu acho que não está dando muito certo. Para ajudar, o meu telefone está ficando ruim. Bom, o parceiro vai conseguir conectar com certeza. Então vamos lá, vamos continuar aqui para a gente não ficar gastando o tempo de vocês, a atenção de vocês aqui sem nenhum tipo de informação. Nelson, se você conseguir, faz um pedido para entrar também, porque eu não estou conseguindo chamar você por aqui, tá bom? Vamos lá. Nós comentamos sobre as chuvas, as enchentes, comentamos sobre as condições extremas de frio, né? Que vem a ser o quê? Nós temos aí exemplos naturais e não naturais. Clima extremo. Tá? Nós temos aí situações de quase 40 graus no Rio Grande do Sul, nessa época do ano. Rio de Janeiro, esses dias atrás, teve sensação térmica de quase 50 graus, 50,5 graus Celsius. A bendita sensação térmica, né? Isso é muito alto. O ser humano, às vezes, ele fica meio incapacitado nessa condição. São situações extremas, de tal nível que algumas pessoas não resistem fisicamente a essa condição de clima e podem vir a falecer. Tá? Ter problemas de saúde, desidratação, assim como existe aí o frio extremo, existe também o calor extremo. São condições assim que o ser humano típico, né, que não está aclimatado nessa condição, não consegue passar por ela. Então são condições que afetam sim o ser humano de uma forma muito perigosa, principalmente sua saúde e sua condição física, mesmo que imediata. Por outro lado, essas condições elas são inevitáveis, como pontualmente inevitáveis pela pessoa que está passando aquilo. Mas seriam evitáveis se a gente controlasse, não poluísse o ambiente, fizesse o controle climático? Sim. Isso aí é uma outra discussão em nível mundial de discussão, né? Aí tem as situações de clima extremo, as situações de controle climático, de poluentes e por aí vai. O que nós vamos tratar aqui é o que eu, ser humano, o que eu, pessoa, o que eu,
cidadão, posso fazer para me livrar dessas situações de emergência? As situações que são naturais, aquelas que são causadas pela natureza, eu não tenho como impedi-las, eu tenho como gerenciá-las. Tá? No caso de uma enchente, eu tenho que estar prevenido, sabendo onde a calha do meu rio, até onde ele vai. Na sua maior cheia, foi até onde? Tem que tentar morar longe dessa calha. Local alto, elevado, aquilo que a gente sempre fala, o pessoal, olha, estiver na estrada, na rua, inundou, não vai encarar a inundação, sai para um lugar elevado, se chegou, cobriu a roda do carro, abandona o carro, vai embora. 20 centímetros ou menos de curso d'água correndo sobre o asfalto, sobre o leito carroçável, é o suficiente para derrubar uma pessoa e arrastar ela. Tá? Isso, com a água corrente nessa condição, não tem como você brigar. A gente sempre vai perder. E por mais pesado que a gente ache que o nosso carro o veículo seja, bateu no fundo do carro, subiu até metade da roda, um pouco acima, o carro vai andar, vai flutuar e vai embora. Tá? Isso tudo com relação ao peso, força d'água, etc. E nós aqui em São Paulo temos locais muito desiguais, a topografia dos lugares são muito desiguais. Então nós temos uma rua que é muito baixa, que inunda, e outra que é mais alta. Geralmente eu recomendo, procure um posto de gasolina, estacionamento elevado, algum local que você consiga ficar mais afastado, um local que você consiga ter essa condição. Opa, peraí, aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entrar aqui no parceiro. Aqui. Opa. Opa, estamos conseguindo aqui fazer uma conexão com o parceiro. Tecnologia, coisas de tecnologia. Tá me ouvindo, Nelson? Estou te ouvindo bem, meu amigo. Opa. Eu tentei pelo computador lá, não deu certo, tentando agora pelo outro lado aqui. Maravilha. Eu estou dando uma adiantada aqui na situação, só aguardando você se juntar a nós. Opa! Aê, maravilha! Já estamos lhe vendo. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, você, como é que tá? Estou te ouvindo bem, meu amigo. Opa! Pelo computador, tentando agora pelo outro lado aqui. Maravilha. Estou dando uma adiantada aqui na situação. Tá, eu estou escutando o seu retorno com bastante atraso. Você está conseguindo me ouvir em tempo real? Eu tirei agora o delay, eu acho. Eu acho que agora você consegue me ouvir bem, né? Consigo. Agora dá. Como é que você está? Tranquilo? Passou a correria? Tudo bem, tudo tranquilo. E você, como é que tá? Bem, graças a Deus. Tratar aqui, bater um papo. Maravilha. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse de você, desse uma ideia para a galera. Quem é o Nelson? Fala para a gente, conversa, a gente dissertar o nosso tema aqui. Dá com a palavra, mestre. Legal. Bom, pessoal, eu, Nelson, Rio de Janeiro, sou veterano da Força Aérea Militar, né, da FAB, e ali na FAB a gente começa a receber os primeiros contatos com a ação preventiva, né? Isso traz curiosidade, isso virou um esporte para mim, porque todos aqueles que estavam comigo na Força Aérea, nós colocamos dentro da Lobo Negro, que é Esportes e Aventura, e com isso nós temos uma equipe de prevenção, ação de esporte e aventura, mas também cuidando sempre da preparação e a preocupação com o que pode acontecer no mundo e o que nós podemos fazer para evitar um impacto maior. Então, perfeito, maravilha. Em 1994, contato com ações preventivas. Um apoio maior foi em 1996, onde eu fiz parte de uma equipe de ação direta no Rio de Janeiro. Ali recebemos instruções de ação preventiva. Também tive a oportunidade de conversar com alguns especialistas a nível mundial. E esse assunto estava aguardado, até que um amigo nosso falou, olha, vou te colocar no grupo. E esse grupo me ativou novamente
foi o grupo dos preparadores Brasil, onde nós nos conhecemos, né, Alexandre? Isso. Nós temos um papo por ali. E até hoje, as ações preventivas são passadas com um teor especial, né, para muitos que são cidadãos que ficam pensando muito na condição sociopolítica e muitas vezes não vê a visão lá na frente do que acontece, o fenômeno natural e o que pode gerar de dano para ele se ele não estiver preparado, se ele não estiver com a família também em condição de deslocamento. E isso tudo nós debatemos pelo menos uma vez por semana aí com o grupo, né? Exato. E eu agradeço, eu quero agradecer também, aproveitar o momento e te agradecer pelo convite, tá? Estamos juntos para bater um papo agora nesse sábado, no finalzinho de sábado. Legal. Eu agradeço você ter atendido o meu convite, e a gente vai dar uma pincelada no que está acontecendo aqui. Eu dei uma introdução falando sobre as enchentes que estão acontecendo nesses 11 estados brasileiros, aqueles impactos que são inevitáveis, né, da subida do leito dos rios, e aqueles que podem ser evitados, com relação a você saber onde são as enchentes. Todos os anos elas acontecem quase que como um calendário, um reloginho ali, e as pessoas permanecem naquele local. O custo da realocação dessas pessoas, a dificuldade que seria, a reação dessas pessoas, enfim, a interferência que o ser humano faz nessas áreas. Comentei que existem algumas coisas, o clima também está muito maluco com relação a temperaturas no sul do país, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro batendo aí 50,5 graus de sensação térmica essa semana, né, em algum local aí. Nós temos aí, fora do Brasil, um tsunami agora em Samoa, temos atividade vulcânica, temos tornados em Santa Catarina, tornado no Maranhão, a coisa está bem louca, né? E essa natureza, esse clima extremo está interferindo muito na vida do ser humano e pegando o cidadão comum de calça riada, digamos assim, né? Despreparado. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento e não sabe como agir, e fica somente à espera do Estado como órgão, como salvador da pátria, e aí ela se enrosca toda, né? Queria que você desse uma comentada nessa situação com relação às enchentes. Qual o seu ponto de vista disso? O que a gente pode fazer em meios de prevenção? Eu, como cidadão, fui pego lá naquela situação. O que eu faço, né, no seu ponto de vista, que trabalha diretamente com isso? Realmente você falou, né? Muitas vezes a sociedade ela espera, o ser humano ele espera alguém fazer por ele. E aí é que mora o perigo, né? Porque se você não pratica a prevenção e aguarda a prevenção, obviamente você será um objeto, vai aguardar assim, se o ambiente for favorável, alguém chegar ali e se resgatar, né? Mas, como ação preventiva, você pode fazer o mínimo para poder ajudar já no próprio ambiente urbano, né? Eu, por exemplo, estou em ambiente urbano e aqui na rua há uma dificuldade da prefeitura limpar as ruas aqui na região. E na frente, esse mato, automaticamente, hoje mesmo foi o dia, limpei a frente, mas vou esperar a ação da prefeitura para limpar a região, verificar os ambientes de dutos, né? Se estão acessíveis ali para poder receber a água que vai descer, né? E checar dentro da sua residência também aquela parte do esgoto para verificar a ação preventiva. Isso é importante demais. Esse é um fator e é uma atitude simples, comum de retroalimentação, que você vai ajudar bastante para evitar
um problema. Outro ponto importante é saber a qual região que você está, né? Se existe aquífero, como é que vai reagir a determinado fenômeno, no caso da enchente, né? E Sim. identificar qual o ponto mais alto da sua residência para poder, se porventura acontecer, você ter o abrigo para a sua família. Joia. São situações que a gente consegue até gerenciar numa situação assim, aconteceu, eu tenho que me virar agora. Tá? Existem algumas condições que nós também podemos, inclusive com um pouco de treinamento e um pouco de vontade de conhecer alguma situação, né, saber rotas de fuga, o que eu preciso ter. Vou dar um exemplo. Agora estou morando num apartamento, num prédio. Se tudo inundar em volta, eu não consigo descer, eu não consigo subir, a energia elétrica acabou, só tem escada. Fica aí, igual está acontecendo, se não me engano, no município aqui na Bahia, ou em Minas, já tem 72 horas que não tem energia no prédio e não tem acesso. A pessoa fica isolada. Se ela não tiver uma preparação ali dentro de casa, ela está enroscada, né? Exatamente. Exatamente. Esse ponto interno também, as luzes de emergência são fundamentais, né? Porque você falou sobre a falta de luz. É muito comum, quando ocorre enchente, automaticamente a rede elétrica da região ela tem uma queda, e se for à noite, você fica numa situação complicada. Então, você mesmo destacou, no Rio de Janeiro, batendo 50 graus, imagina, né? Você sem o ar-condicionado, sem luz, um horário mais ou menos que você vai jantar. Como é que você fica? Né? O que você vai fazer? Né? Então, a luz de emergência é um fator simples, fácil, você consegue comprar ela em qualquer lugar e de ação preventiva. O ideal é que você coloque em cada cômodo uma luz de emergência, deixe ela carregada, preparada para esse tipo de fenômeno. E, além do mais, deixar... O seu sinal está picando bastante, né? Você tá... Oi, melhorou agora aí? Deu uma travada. Porque dependendo da localização aqui, o sinal dá uma falhada. Deu uma melhora? Tá. Não, tranquilo, vamos lá, vamos que vamos. Pelo seu telefone, e daí eu tentei pelo computador e só consegui pelo telefone. Daí eu já acessei por aqui. Tá tranquilo. Estou fazendo isso por vídeo. Você estava comentando sobre a luz de emergência, né, nos ambientes. Um pequeno detalhe, muito fácil para qualquer pessoa fazer em qualquer lugar, né? Comprar a luz de emergência, deixar o seu ambiente interno mais agradável possível para poder receber esse fenômeno, né? Também, você ter equipamentos tipo material de primeiros socorros em mãos, você não sabe o que pode acontecer, e manter o perímetro de segurança também, porque, de acordo com o local, né, você pode ficar vulnerável. Então, as suas câmeras estarão desligadas, ou até mesmo em situação de emergência. Aí o ideal é que você tenha também um perímetro de segurança guardado, né? Entendi. É interessante essa situação da pessoa ficar ilhada, ela tem que ter uma prevenção dentro de casa. Isso tudo é uma questão de você ter uma visão de segurança, desenvolver uma cultura de segurança para você e para sua família. O que infelizmente, né, a gente não encontra assim quase na maioria dos brasileiros. O brasileiro de modo geral, não sei se só o brasileiro, sul-americano, enfim, o ser humano de modo geral, ele não espera que nada de ruim lhe aconteça, né? Acontece só no vizinho. Então nós não temos muito essa cultura de segurança. Nós delegamos a nossa gestão de segurança para outros. Nós esperamos que o Estado, que as forças de segurança, enfim, que elas tomem conta da gente. Só que nós esquecemos que essas pessoas também são seres humanos e não são onipresentes, né? Nós temos aí o exemplo do furacão Katrina, que aconteceu aí em 2005, se eu não me engano,
demorou 3 dias, 5 dias para uma resposta do governo americano para aquela região, e que foi um desastre total, né? Agora, no tsunami de Samoa, se eu não me engano, foram 2 dias para uma resposta adequada. Quer dizer, teve um caso de um senhor que ficou 25 horas, 27 horas no mar, boiando, sem conseguir sair. Imagina essas situações extremas. Tudo bem que são casos pontuais, né? Só que para quem está nessa situação é tudo, né? Então imagina se a pessoa não está preparada, não tem conhecimento, não tem nada dessa condição e é pega numa situação dessa. Não precisa muito, você está no seu carro, numa avenida, e a água vem de uma vez, e que ela vem de uma vez, você fica preso dentro do carro. Então é complicado, então são situações extremas que a gente vê por aí. Fora aquelas situações que o ser humano se coloca em risco, né, de maneira assim ridícula, né? Você sabe que é tipo aquela brincadeira, né? Você sabe que vai dar merda, vou fazer para ver se dá certo, né? Então é umas coisas assim meio loucas. Isso a gente faz dentro de casa, a gente faz na rua, a gente aceita alguns riscos desnecessários, né? Sem contar toda essa condição climática. Você, Alexandre, falou agora algo interessante, né? A questão da enchente no carro, né? Isso. Do veículo. Então, se tem um veículo, é um erro muito comum das pessoas saírem do veículo, botarem o pé na água lá, não sabem que tem uma luz elétrica, e receber uma descarga e ficar por ali mesmo, né? Então, o ideal mesmo é que você tente deslocar o carro da melhor maneira possível. Se não conseguir deslocar o veículo, a segunda parte é justamente achar um carro mais alto, encostar e tentar ser transferido para o outro carro, né? Isso. Eu comentei isso no começo da live, com relação ao tamanho ai meu Deus, do leito d'água sobre o leito carroçável. 20 centímetros de água já ninguém mais fica em pé. Então, se você já percebeu, a água bateu na roda, tenta arrumar um lugar alto e sai dali. Depois que a água já passou da roda, você não consegue mais sair do carro. Sem contar que você tem detrito, lixo, tudo que está ali, né? E em São Paulo, regiões metropolitanas, qualquer uma, tem aqueles boca de lobo no meio da rua, que a água levanta aquilo com facilidade gigantesca. Você cair ali, já era. Exatamente. E assim, questão de segundos, né? Você precisa tomar atitude, estar bem preparado para isso, não? Porque pode ser uma simples enchente, pode ser uma enchente provocada por canos que estouram, né, adultos, ou até mesmo represas, né, no caso quando você ia BH. É muito rápido, né? Tem casos, né, agora que estão aí acontecendo. Nós tivemos aí, logo na sequência do começo, né, das enchentes, Bahia, Minas, teve aquele alerta em Minas, daquela usina. O pessoal falou, aquela represa vai transbordar, a represa. Eu fui pesquisar, é uma usina hidrelétrica, caramba, é uma geradora de energia, passar por cima. Quer dizer, são um problema assim, muito maior. Não é só uma represa, é uma usina, com certeza muito alta, que teve muita água, o pessoal abriu, não conseguiu dar conta da vazante, e estava com risco de simplesmente ser demolida pela água. Então, são coisas assim inimagináveis, né? Nós vimos aí Brumadinho, bem filmado, né? Infelizmente, o que acontece que a água faz. Um erro muito comum, infelizmente, é você subestimar o perigo. Né? Você fala, mas é só água. Caramba, não é só água, é água numa velocidade com uma força terrível. Quem já tomou um caldo de uma onda na praia sabe a pancada que já tomou, né? Então é uma coisa meio maluca. Mas o mar é diferente. Não é. Se você cai numa região que tem água corrente, aí 30, 40 centímetros de água, e você está sendo levado, você está sendo lixado no asfalto, resíduo, tudo mais. Teve aquela senhora em Minas, que infelizmente, se não me engano foi em Minas, que a água foi tão forte que prendeu ela embaixo do carro, não conseguiram tirar, ela se afogou. Uma coisa assim, travou ela, não conseguia sair. São situações assim, infelizmente comuns, só que você não consegue evitar. Ninguém luta contra a força da água, né? É uma força constante batendo e te prendendo. Então subestimar o perigo é complicado, né? Exatamente. Não podemos subestimar o perigo.
recente, eu fui convidado para um grupo de jovens, um grupo de pessoal do trabalho, tudo, e eles estavam falando lá no grupo, olha, vamos marcar para poder fazer uma trilha na cachoeira, rapel, e Eita. tudo isso. Eu falei, bacana, muito bom. Mas qual o conhecimento de causa de vocês? Quem é o especialista? Vocês estão entrando sem um especialista numa região desconhecida. Isso é um risco para vocês. Não devem ter esse tipo de ação. E uma pessoa estava insistindo em fazer o evento para uma data que eu olhei na meteorologia e falei, pô, não é legal. Eu sinalizei para eles, eu falei assim, não recomendo, porque existe um risco também de chamada tromba d'água na cachoeira. Sim, né? Com certeza. E às vezes as pessoas, os turistas, os leigos, o esportista no final de semana, ele vai para essa região de mata fechada, busca a cachoeira, esquece que a cachoeira também ela é buscada pelos animais, porque eles precisam de água, né? E, da mesma forma, a cachoeira, ela tem os seus momentos. Um momento com um tempo chuvoso, um tempo de condições climáticas complicadas, há uma possibilidade muito grande de tromba d'água e ocorreu um acidente. Parece que recente teve um acidente na Serra do Mendanha, em Campo Grande, Rio de Janeiro, ocasionando óbitos. Mas eu tenho certeza absoluta que se tivesse guardas florestais orientando aquela região, olha, não é recomendado, tudo, evitaria esse tipo de problema. Com certeza. Não só, bom, eu vejo pelo ponto de vista o seguinte, a pessoa quando vai fazer um tipo de interação dessa, ela tem que entender que ela está se colocando no meio natural, né? Ela está saindo da sua, digamos assim, região de conforto, do seu ambiente. A pessoa é totalmente urbana, mora em cidade, ela está vamos colocar aí uma situação atípica. Nós temos um grupo aí, esse pessoal, vamos acampar, vamos para cachoeira e tal. Não se atenta à meteorologia, não tem ninguém para coordenar, tá? Vamos que vamos, né? Parece um bando de adolescente maluco que bota a mochila nas costas e sai correndo. Nunca aconteceu nada. Não é porque nunca aconteceu nada que não vai acontecer, né? A gente teve aí um caso famoso pra caramba esses dias, essa semana, né? Daquele coach que foi pro Pico dos Marins, né? Vamos superar os nossos limites, vamos ver até onde vamos. Você viu no que deu, né? É uma condição, tipo, do meu ponto de vista pessoal, tá altamente irresponsável. Como a pessoa, um ser humano, quer testar os seus limites, tá? Brigando e tentando encarar a natureza. Ele nunca vai ganhar da natureza. Acho que tinha que ter havido ali um planejamento muito grande, instrutores, coordenadores, meteorologistas, etc. Bom, enfim, fomos na raça, vamos ver no que dá, deu no que deu, né? E bom, eu acho que imagino que tenha sido assim. Por quê? Porque se tivesse sido planejado, não tinha acontecido o que aconteceu. Colocar tanta gente em risco numa região, naquela época extremamente fria, né? Aquela condição de tempo horroroso. Então, no mínimo, abrir o celular e colocar lá no clima-tempo, a região que eu vou, como é que vai estar, né? No mínimo. Então é uma condição meio maluca, é o tal do planejamento que você estava comentando, né? Tromba d'água, etc., frio extremo e por aí vai. Exatamente. Hoje você tem a tecnologia a seu favor, tem diversas possibilidades de ter ação preventiva. E é importante isso, né? E o legal mesmo é você converter a ação preventiva para o seu dia a dia, né? Para a sua família, inclusive na mente dos familiares, a importância dessa ação preventiva para os fenômenos, né? E assim, quando o perfil, aos grupos que a gente pertence também, o ideal é conversar com eles, explicar um pouquinho sobre não fazer a coisa de espontaneidade, muitas vezes
do estímulo, né? Assim, o cara vai e fala, pô, vamos fazer, vamos lá, junta todo mundo, e começam a montar um movimento, mas sem saber o caminho correto, ação tática, ação estratégica, o que deve ser feito. Claro, o cara faz um planejamento, ele vai traçar a estratégia e depois ele vai para a parte tática. Mas feito a parte de marketing, né, deve ser feito uma antecedência de um mês de focar sempre a ação climática, né, nessa região. Com certeza. Tem uma serra, chamada Serra do Vulcão, né? E você sabia, Alexandre, que tem um vulcão aqui perto de casa? A Serra do Vulcão, ela tem movimentação assim, constante de turistas. Ela é dada esse nome, Serra do Vulcão, porque alguns estudiosos encontraram alguns resíduos de larva vulcânica na região, né? Outros vão além, falam que realmente houve atividade vulcânica naquela região. Mas isso ainda é um estudo. E a serra ficou denominada Serra do Vulcão. Essa serra, ela é segura desde que você acesse a serra de uma forma correta, né? Infelizmente, o leigo ele sobe e ele deixa pedaços de plástico, aquelas billy coke, né? Que são os litrões de refrigerante, tudo jogado pela mata, serve de munição e pega fogo mesmo na região, afetando a fauna e a flora da região. Se fosse orientado, então não aconteceria. Então, mais uma vez, eu falo, a importância da guarda ambiental nesses lugares, né? Dentro da serra, você tem um clima diferente e há uma necessidade de você saber. Ou você vai pela trilha, ou você vai pelo mato. Quando se vai pelo mato, há uma necessidade de também ter conhecimento do caldo ali da região, né? Muitos não têm, se perdem por lá e dão trabalho para o helicóptero de bombeiro, né? Com frequência, nós verificamos isso. Mas isso quando ocorre de forma simples, assim, de cara se perder, ele fica até 12 horas ali, tranquilo. Ele recebe aquilo como um aviso, ele vai buscar a orientação. O pior é quando ele vai e causa um acidente, infelizmente mata um amigo, né? Por imprudência. Essa é a parte mais complicada, né? Quando você assume um risco desnecessário que custa não só a sua segurança, mas a segurança de terceiros, aí é complicado. Aí você tem toda a questão da responsabilidade jurídica, enfim, tem uma série de coisas aí que extrapola a brincadeira, já vai para um outro nível, né? Deixa eu fazer uma adenda aqui para o pessoal que está entrando, agradecendo aí a galera que está entrando aqui, entrou bastante gente, graças a Deus, nossa live está sendo bem acompanhada. Quero agradecer a presença de vocês aqui. E a gente está com o Nelson Leite aqui, que é um especialista na área de gestão de segurança, tem uma equipe de trabalho com relação a esporte de aventura e apoio, e estamos discutindo aqui a relação do clima, tá? Tanto em ambiente urbano quanto em ambiente de aventura, de selva, enfim, as consequências de você menosprezar os toques que a natureza te dá, né? E o que fazer para se livrar de algumas roubadas. Então, a gente está adiantando esse tema aqui, já comentamos sobre as enchentes, tá? Comentamos sobre calor, falta de energia, tá? E eu queria comentar com ele agora o seguinte: existe, em outras conversas que eu já tive, o pessoal comentar, como uma situação de emergência, o que a gente faz, né? Eu preciso ser aquele maluco paranoico que tem comida estocada em casa, ou eu tenho que ter um pouco de consciência, tá? De certa forma, essa pandemia que a gente está passando por ela, se Deus quiser, está acabando já, ela mostrou que a gente tem que ter um certo preparativo, não pode ser pego desprevenido totalmente, né? Você tem que ter uma visão da sua necessidade como família, para não ficar à mercê de situações.
ah, mas isso aí é uma constante a vida inteira? Ou eu preciso esperar acontecer para me preparar? Queria que você comentasse a esse respeito. Sim, é legal, né? Esse tema é bacana, muitas vezes, é o que você falou, né? Ele se faz necessário, mas, assim, no cômputo geral, o pessoal não tem ação preventiva no Brasil, não tem o hábito de ter ação preventiva, e isso fica bem para trás, né? Há um tempo eu comecei a me identificar com a situação dos preparadores. Acho legal, né? Porque é uma condição até bem semelhante ao sobrevivencialista, né? Há uma diferença entre os dois, Sim. porém, os dois fazem a mesma coisa. Eles se preparam, eles treinam, eles estão estocando o alimento, porque nós nunca pensamos e nem queremos que as catástrofes aconteçam e ocorram. Perfeito? Porém, um fator importante que é a ação preventiva familiar, né? Você ter um estoque de segurança, isso faz parte, porque quando se fala em fenômenos naturais, pode vir a ocorrer problemas maiores. Mas quando se fala em problemas econômicos, também vão gerar problemas dentro do abastecimento, na cadeia de abastecimento. Sim. E com isso, se você estiver prevenido, você não vai receber esse impacto logo de imediato. Você vai ter um suprimento de aproximadamente 6 meses, né? O mínimo para um preparador, ele está com uma estocagem de 6 meses em seu ambiente de trabalho, né? Ou seu ambiente de residência. Né? Os americanos já fazem isso há muito tempo, né, Alexandre? Sim, sim. Com esse cenário, porque é da cultura dos caras, né? E eu até admiro esse cultura, tá? É que você me diz aí, né, dos bunkers, né? Apesar daqui no Brasil ser proibido o bunker, né? Mas para lá, os americanos salvaram vidas, né? Inclusive salvou a vida de brasileiro, né? Ficou sabendo dessa? Tá dando uma cortada, eu não escutei o final do seu comentário. Eu falei que, assim, a questão dos bunkers, né? Sim, sim. A importância dos bunkers, infelizmente aqui no Brasil é proibido fazer bunker, mas o bunker lá nos Estados Unidos salvou vidas de brasileiros, né? Você ficou sabendo dessa? Não fiquei sabendo. Comenta com a gente, divide essa nova. E os brasileiros estavam na região, eles se abrigaram e conseguiram sobreviver graças ao bunker que tinha próximo. Então, se eles não estivessem junto com americanos e não tivessem um bunker próximo, com certeza seriam vítimas. Aqui no Brasil, a nossa legislação com o nome bunker fica meio complicado. Aqui a gente até já fiz reforma em algumas salas seguras, né, que a gente adapta, né? O brasileiro é bom em adaptação, né? Adapta o tal do bunker a uma sala segura, o quarto do pânico. Enfim, acaba sendo, na teoria, a mesma coisa. Mas eu vejo isso como uma necessidade também da segurança, né? Principalmente quem tem uma exposição pública, um poder aquisitivo maior, com certeza ele tem uma área segura dentro de casa, com questão de invasão, para a sua segurança familiar. Enfim, infelizmente isso não é uma realidade, essa segurança financeira para todos nós. Com relação à parte anterior, a preparação, né? Um pai de família, uma pessoa normal no seu dia a dia, ela não teria hoje condição de ter um estoque de 6 meses de comida, tá? A gente já viu exemplos aí de paralisação de meios de transporte, de greve, de caminhoneiros, etc., que impacta a coisa de um modo geral. O pessoal fala, mas o mercado tem comida. Só que poucas pessoas sabem que o mercado, por maior que ele seja, ele não tem estoque para mais de 5 dias. Porque não existe mais o depósito de comida, as coisas são rotativas, é o famoso just in time, né? Ele é reabastecido, acabou o item, existe aquela rotatividade gigantesca, é isso que faz a economia hoje em dia rodar. Tá? Então você tem que ter um estoque. Eu imagino, eu prego para as pessoas que
converso com isso, que ela tem que ter pelo menos, no mínimo, do mínimo, uma semana, um mês de comida dentro de casa e água. Por quê? É o tempo que as coisas, em teoria, iriam se normalizar. Tá? No tempo que quando eu era criança, meu pai fazia a compra do mês, né? Ia do dia primeiro e comprava para o mês inteiro, sobrava para o mês seguinte. Hoje em dia as pessoas adoram ir ao supermercado, né? Todo dia está indo no mercado, dia sim, dia não. Então é uma coisa que você acaba não tendo comida dentro de casa. Você não tem mais a dispensa, né, de comida dentro de casa, em muitas casas por aí. Então você acaba ficando à mercê do abastecimento externo. E é essa ideia que eu tento incutir nas pessoas. Você tem que ter um estoque mínimo. A sua medicação, imagina a pessoa que usa um remédio de uso contínuo, difícil de ser encontrado. A pessoa está acabando, e acontece uma emergência dessa, ela fica sem o remédio, sem a comida, sem água. Então, tanto chuva, quanto frio, quanto incêndios, né, florestais por aí afora, que aconteceu no Mato Grosso, Pantanal, Amazonas, essa região, você tem todas essas condições que são adversas, né? Sem contar que a gente fala, mas Deus é brasileiro, nada acontece, né? Então não dá para contar sempre com a sorte, né? É verdade, Alexandre. Não dá para contar só com a sorte. Volto a falar sobre a questão econômica no país. Ela já vem afetando o mercado há um bom tempo, e agora com a pandemia, a tendência é justamente tudo ficar muito mais caro, né? Então, é o que você falou, professor. Antigamente tinham lá as dispensas, né? E eles não sabiam que estavam se preparando, né? Como eram preparadores, mas por necessidade econômica. E hoje a condição do brasileiro é precária. O salário mínimo do brasileiro não consegue comprar uma cesta básica bem recheada como a do americano, né? Sim, infelizmente é a realidade. Mas aí entra também o outro recurso, que é o recurso, né, de buscar o ambiente onde ele está, fazer com que ele se prepare também para montar uma horta, montar uma plantação, para que ele possa também extrair recursos e de sobrevivência no ambiente residencial. A gente acompanha algumas pessoas, alguns preparadores, tanto no Brasil quanto fora, bem avançados nessa questão de autossuficiência, até em apartamentos, uma coisa assim maluca, né? Eu acompanho uma japonesa na internet que ela tem um apartamento, acho que de 40 metros quadrados. No Japão isso é grande, né? E ela tem uma horta em casa, ela tem hidroponia, ela tem uma série de situações lá que são extremamente favoráveis à sua condição. E é um apartamento, então é uma questão muito, muito atípica daquela condição cultural e para quem é preparador também, um exemplo, né? Nessa condição do que fazer e como fazer. Acho que o Nelson caiu a conexão dele, mas enfim, vamos continuar aqui até ele retornar. O que eu quero dizer com relação a você estar prevenido? Não é só contra catástrofes, não é só contra enchente, não é só contra algum fator, é contra também com relação à sua condição normal. Porque o que a gente caracteriza como emergência, né? O Nelson caiu aqui, daqui a pouco ele volta. O que a gente caracteriza como emergência? É todo fato atípico que vai mudar a sua vida de alguma forma. Você ficar desempregado vai ser uma emergência, vai ser uma questão de sobrevivência em algum ponto, se você não conseguir retornar ao mercado de trabalho rápido. Uma questão de saúde. Tá? Então tem uma perda familiar, a perda do laço da família, de alguém que é muito importante, qualquer coisa que tire você do seu centro de normalidade. Isso é uma questão de emergência, você tem que estar preparado para ela de uma forma ou de outra. A gente estava comentando uma situação bem específica com relação a estar em um prédio e ficar isolado, em uma residência e ficar isolada. Enfim, você tem, por obrigação, por prevenção, né, prever aquela situação. Mas não dá para prever, não dá para estocar comida. Não precisa estocar comida para a vida. Tá? Não é esse fato. Vou dar um exemplo crucial. Você tem um calendário de chuvas numa determinada região. Você sabe que naquele intervalo de tempo vai chover, muito ou pouco, mas vai chover.
E aquela chuva vai interferir em você sair de casa, ir e voltar, ir e vir, vai interferir no seu reabastecimento de água, porque conforme a quantidade de chuva, vai cortar o seu abastecimento de água na torneira, para que a água não seja contaminada. Vai cortar a sua energia elétrica, então você vai ficar isolado do que torna o ser humano civilizado, que é água na torneira e energia elétrica. Então você já cai num patamar quase que pré-histórico. Você acaba morando numa caverna, tá? Dormindo e acordando com as galinhas, digamos assim. Então você tem que ter ali o mínimo para que você consiga passar por essa condição até que a normalidade se restabeleça. Por exemplo, em ambiente urbano, a gente fala que a eletricidade volta rápido. Nós temos aí exemplos de locais que estão mais de 72 horas sem energia elétrica. A companhia elétrica vai falar para você, não, mas 90% das casas e dos domicílios já estão reabastecidos. Eu posso ser os outros 10%, né, que não tem essa sorte de já ter sido reabastecido. Então eu tenho que me prevenir, como o Nelson tinha comentado, com relação a uma luminária de emergência, a pilhas, baterias, até velas, no caso, desde que usadas com cuidado, né, um lampião, enfim, coisas que possam te dar uma certa segurança. Em alguns ambientes você pode, inclusive, ter um gerador pequeno, a gasolina, a diesel, enfim, isso aí são. Dependendo do local, dependendo da sua condição, varia a sua preparação. Mas existe essa necessidade de você estar preparado para não ser pego de calças curtas. Eu comentei também com relação à medicação. A pessoa faz uso de um medicamento controlado, faz uso de um medicamento de uso contínuo, tá? Para pressão, diabetes ou coisa assim, e no meio dessa emergência essa medicação cessa, acaba. É uma pessoa que tem crises de asma, precisa de uma medicação mais séria, além de uma aspirina, de um Dorflex, digamos assim. Essa pessoa não tem condição de sair, o que ela faz? Ela não tem como sair, ninguém tem como trazer para ela. Aí você vai ter que pegar um celular e chamar um 90, pedir um 93, pedir para o bombeiro vir te buscar. Em algumas situações extremas, nem eles vão conseguir chegar. Houveram casos aqui, em anos anteriores, em chuvas torrenciais no Rio, em Santa Catarina, que isolaram pessoas por um grande intervalo de tempo. E as equipes de busca e salvamento não conseguiam acessar essas áreas. Existem condições agora de pessoas que ficaram ilhadas. Existe também o fator humano com relação à segurança pessoal. Muitas pessoas não saem de suas casas com medo de pilhagem. Nós temos que, além de toda a dificuldade, temos que nos preocupar com isso. Pessoas mal intencionadas que vão entrar na sua residência aproveitando de uma condição extrema e vão te roubar. Quer dizer, não basta ser ruim, tem que estar péssimo, né? Então tem que ter a interferência humana também nesse fato. É o famoso oportunista, né? Isso também é outro problema sério que as emergências geram. Você sai depressa, abandonando tudo, quando você volta não tem mais nada. Passou alguém ali e levou tudo embora. Quer dizer, isso é maluco de se pensar, mas acontece. O ser humano tem dessas particularidades. E tudo isso tem a ver com relação à sua segurança pessoal, tá? A sua segurança familiar. Então, existe sim a necessidade premente de você estar preparado para uma emergência, de qualquer natureza, seja ela natural ou não natural. A gente está batendo na mesma tecla das enchentes, que é o que está acontecendo. São coisas que nós vivenciamos, nós estamos vendo isso aí, tá? É que, graças a Deus, o brasileiro, de modo geral, ele é muito solidário. Então essas pessoas não vão ficar desamparadas. Muito mais pelo povo do que por órgãos públicos, né? Porque quem tem menos, mais ajuda. Isso é uma regra. Você, na dúvida, é só olhar um carroceiro na rua, né? Ele divide a comida dele com o cachorro e você vê até onde vai a bondade do ser humano. Então nós temos aí pessoas que ajudam muito, tá? Então temos grandes doações, empresas que têm boa intenção e também querem se promover. Essa é a realidade, não existe comida de graça, né? Mas enquanto ela se promove, ela ajuda alguém e isso é muito bom, muito bem, obrigado, né? E as pessoas que necessitam agradecem. Mas nós não podemos, eu bato na mesma tecla sempre, nós, seres humanos, pais de família, mães de famílias, não podemos esperar ajuda externa sempre. Não dá para depender única e exclusivamente da mão do Estado. O Estado tem a obrigação de me ajudar. Ele tem a obrigação de te ajudar, sim, até certo ponto. Mas você não pode delegar o seu sucesso, a sua vida, a sua segurança para terceiros. Você tem que ter um plano A, um plano B, para se sair dessa condição. Tá? Então você tem que planejar essa condição.
tanto financeira quanto pessoal. Isso é fundamental. Eu comentei com o Nelson aqui antes dele, da conexão dele ficar prejudicada, de fatores em que o ser humano se coloca em risco. Isso também é uma coisa a se pensar. Assumir riscos desnecessários. Ele comentou sobre as cachoeiras. Todo mundo adora nadar em cachoeira. Vamos passear numa cachoeira. Só que não é só a cachoeira. Você tem que imaginar o que acontece em volta dessa cachoeira. O que o seu passeio pode ocasionar? Às vezes não acontece nada. Você vai lá, se diverte, toma sua cerveja, faz o seu churrasco, nada, brinca e vem embora. Tá? No dia seguinte acontece uma chuva torrencial 200 km para cima de onde você estava, a água desce com força nesse leito de rio e acontece a tromba d'água, que eu tenho conhecidos aqui que já relataram. O mestre Simões, que está aí com a gente, relatou, já participou de resgate nessas condições. É horrível. Tá? Você é pego de surpresa. Tem vídeos no YouTube, para quem não conhece o que é uma cabeça d'água, uma tromba d'água, é só você colocar. É horroroso. Você é pego de surpresa, cai num mundo de água na sua cabeça, você desmaia, acaba morrendo, inclusive com a pancada da água, e é levado embora. Uma coisa importantíssima, gente, água tem peso. Tá? Uma quantidade de água enorme, quando ela bate no ser humano, é a mesma coisa que bater em concreto. E isso é extremamente perigoso. A gente, mas é só água. Não é só água. Água em grande quantidade tem peso. E se essa água bater em você, se você estiver embaixo da cachoeira, você vai morrer. Isso é um fato. Sem contar que eu não conheço ninguém que respire debaixo d'água. Então, existe a questão do afogamento também. Tá? Então, tudo isso é complicado. Há de se pensar antes de fazer. Diversão é legal. Mas com responsabilidade. Sempre. Planejar. O Nelson tinha comentado também. É um local de animais. A gente já viu na TV, a pessoa está lá na cachoeira, caiu uma cobra na cabeça. Ela não caiu do céu, ela veio na beira do rio e caiu em cima. Ela não está lá para te atacar. Foi uma coisa típica, mas é o ambiente dela, não é o seu. Tá? Então ela está ali caçando, está se aproveitando de pequenos peixes, está se aproveitando de roedores que vão comer o detrito da beira do rio e etc. É um ambiente natural. Eu estou ali curtindo a natureza, então eu faço parte naquele momento daquele ciclo e tenho que aceitar. Como diz o ditado lá, quem pede chuva tem que aguentar a lama, né? Então não tem o que fazer. Então tudo isso é de se pensar. Passeio de bicicleta, vou pegar a minha bike, vou fazer uma trilha aí de 30 km, aí, 30 cliques pelo meio de um parque nacional. Aí você já fez a trilha? Não. Vai com alguém que conhece? Não, mas a trilha é show. Eu vi um monte de foto, um pessoal no Instagram. Você nunca fez? Não. Vai com alguém que já fez, entre em contato, conversa, pesquisa. O quê? O clima, temperatura, altitude, quanto tempo demora, a trilha é ruim, fura pneu. Mas isso aí vai estragar o passeio. É melhor você estragar o passeio com prevenção do que você furar o pneu, cair na trilha, quebrar um pé, torcer um pé, não poder pedalar e ter que passar a noite num ambiente desse. Tá? Cai a temperatura no meio do mato. Só quem já acampou, já quem fez trilha e teve que passar a noite no outono ou no meio do verão, no meio do mato, sabe como é que é. Cai uma chuva aí de meia hora no meio do mato, em 20 minutos está com a água na altura do joelho. Então é muito perigoso, é muito complicado. Um fator importantíssimo também que você tem que imaginar com relação à prevenção: nunca saia sem avisar ninguém. Deixa sempre aí uma notificação para de onde você vai, que hora você saiu, que hora que você volta. Isso é extremamente importante, principalmente em ambiente urbano, com relação à sobrevivência urbana aí para a galera jovem. Vou curtir com a galera, vou para tal lugar, vai para tal lugar, não muda no meio do caminho. Mudou no meio do caminho? Comunica, porque se der um BO, der um Zulu, a pessoa sabe onde te procurar. Opa, o Nelson tentou voltar aqui e não conseguiu. Manda de novo aí, Nelson, para a gente concluir aqui nosso bate-papo. É uma questão muito primordial. E esse bate-papo aqui puxa outros, né, com relação à sobrevivência urbana também, com a preparação para essas situações, o que fazer e principalmente o que não fazer, né, principalmente para a galera mais jovem que curte uma balada e por aí vai. Então, o que eu faço para me prevenir, então? Planeja. Conheça o seu ambiente. Onde você mora? Estuda em volta. Ruas, avenidas, locais de medicação, farmácia, mercado, padaria. Conheça, defina 1 ponto, 2, 3, qual o ponto mais elevado? Aonde eu posso ir, onde eu não posso ir.
Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o Nelson voltou para a gente concluir aqui. Então, é uma questão única e exclusivamente de você estar preparado para essas situações. Então, são condições extremas. O que nós, preparadores, né, a gente que trabalha com instrução de sobrevivência, pensa dessa situação? Eu tenho comigo, todo dia que eu saio de casa, um kit EDC, para alguma situação adversa, que não cobre tudo, mas ajuda. Tá? E essa preparação é fundamental também. Opa, voltamos. Opa, maravilha. Dei aqui uma adiantada na conversa, esperando sua volta. Não sei se você estava acompanhando o áudio aqui. Tá. Bom, a gente já está aí quase com um pouquinho mais de 1 hora. Para a gente concluir o tema aqui. Essa aqui, se a gente for falar, a gente vai até amanhã cedo, né? O que você recomendaria para uma pessoa que está assistindo a gente, que quer começar a pensar em se prevenir contra essas situações? Eu vou te dar um exemplo. Eu moro em cidade, estou numa residência térrea ou num apartamento. Por onde eu começo a pensar em prevenção contra chuva, inundação, deslizamento de morro, essas condições que a gente vê todo dia em telejornal, em ambiente urbano de grandes cidades? Para o pessoal que está começando, primeiro de tudo, conhecer o terreno, conhecer o local onde está. Você está em apartamento, então bate um papo com o síndico, conversa um pouco, busca perto da região, identifica a região que você está também, na parte e trata um perfil, um planejamento de risco. Tá? Dali em diante, busca também, de preferência, quem conhece, o conhecedor de causa da região, bate um papo com a Defesa Civil, esse é recomendado. Dali em diante, começar a estudar e buscar um conhecimento, fazer uma ação preventiva, deixar tudo isso alocado, né, para, se porventura necessário, estar sempre pronto. Vai ajudar tanto a ele, quanto a família, e também aos seus colegas ali, no caso de um apartamento, você auxilia vários andares. E para a residência, a mesma coisa. Fazer o mesmo passo a passo, né? Buscar a região, identificar quais são os possíveis riscos daquela região, trabalhar a ação preventiva do local, conversar com a Defesa Civil e partir para um plano de ação. Deixar tudo guardado para, num dado momento, se sentir preparado, fazer os pontos básicos. Né? Pontos que nós já sabemos, que é a estocagem, o trabalho, você comentou a respeito de medicamentos, determinados medicamentos de SOS, ter lá o seu kit de SOS, também ter sempre em mãos material de luz de emergência, a lanterna. Sim. Isso é muito importante. Saber o manuseio dos equipamentos e também os telefones da Defesa Civil, da equipe de emergência ou, quando eu falo da equipe de emergência local, eu falo que se for um condomínio, quem está responsável pelo perfil de segurança daquela região, se for um prédio, quais são as linhas de evacuação, caso haja necessidade de sair rapidamente, né? Ou a estrutura do prédio, se o prédio está revisado pela engenharia, se ele tem perfil de segurança para suportar uma possível enchente, porque o que mais vemos, né, Alexandre? A imprudência gerando um risco, um dano irreversível
porque a vida de um ser humano não tem preço. Exato. Concorda comigo, meu amigo? Com certeza. E quando você fala de fenômenos naturais, eles estão acontecendo no mundo inteiro. Mas a transformação, ela vem ocorrendo, muitas das vezes, de forma desconhecida. Não sabemos o motivo pelo qual ocorre determinada enchente, ou um terremoto, um abalo sísmico. Mas prevenir para isso é a nossa obrigação. Com certeza. É aquela história, coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Não tem esse papo de, por que comigo, né? Porque você estava ali naquela hora, fim de papo. A natureza, ela não está te perseguindo, né? Ela está simplesmente ali, né, para mostrar que as coisas acontecem, né? Ela simplesmente, a natureza, ela não olha o indivíduo, ela olha o local. E fala, mas na floresta, na selva não acontece nada disso. É claro que acontece, que a gente não fica sabendo. Só que nós temos grandes centros povoados, grandes aglomerados urbanos, em locais que, infelizmente, não poderiam acontecer, tipo em costas de morro, locais de leito de rio, são condições extremas. Exemplo típico aqui em São Paulo, para quem conhece, tem locais aqui que tem grandes condomínios na várzea do Rio Tietê. Então é um horror. A pessoa é uma condição louca. O clima, quando chove que o leito do rio sobe, ele vai correr o rio, falar, ali tem uma várzea, ele vai para lá, opa, não tem várzea, tem prédio, aí lascou. Quem mora ali vai se lascar todo, não tem como, não tem por onde correr. É uma condição extrema em que a natureza ela não tem olho, ela simplesmente ela vai para cima de onde ela sempre foi. A alteração do ser humano no ambiente vai custar caro para ele. Então, por isso que às vezes a gente fala, mas o meio ambiente tá maluco. Não, o ambiente não está maluco. Nós estamos mudando o meio. Que, aliás, é uma coisa que a gente tem esse problema, né? O ser humano, ele não vive, ele não se molda ao meio, né? Ele quer moldar o meio a ele. E aí a coisa acaba virando de ponta cabeça, né? É uma coisa meio maluca, né? É uma situação que vira um circo, né? Não tem como. Você acaba se colocando em situações em que vai custar caro. Então vai custar caro do ponto de vista humano, material, etc. E às vezes é irremediável. Como você disse, a vida humana não tem preço, né? Você acaba pagando um custo muito alto por isso. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Bom, já deu. Passamos aí um pouquinho de 1 hora, já a gente bater esse papo aqui. É um assunto que a gente vai retomar para discutir esse tema mais a fundo, pontualmente, né? E eu quero agradecer a sua participação, aí, seu tempo para conversar com a gente. Tá? Infelizmente a gente vai ficando por aqui por agora, né? E a gente vai trocar essas informações aí também em outra oportunidade. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Se tiver dúvidas, né, que mande aí pra gente pro canal do Nelson, que tá aí no encarte que eu vou deixar, aqui no meu, questione, pergunte, se tiver alguma dúvida, conversa com a gente. Eu queria que você fizesse seus comentários finais aqui pra gente encerrar. Legal, Alexandre, gostaria de agradecer aí a oportunidade, né? A gente bateu esse papo e conscientizar a respeito de um assunto sério e contemporâneo. Tenho certeza que teremos novos bate-papos falando, ajudando, né? E é o que você realmente citou num dado momento do nosso bate-papo. Você falou que muito fácil você ver, de repente, um camarada mais simples, né, estendendo o braço. E é muito difícil você ver um camarada com um nível de sociedade lá em cima enxergar esse cenário. Nosso propósito é fazer com que todos tenham a consciência de que somos juntos, somos sempre mais fortes e que conseguiremos muito mais se unirmos forças, né? Então, esse é o pensamento de gratidão, pensamento de união e o pensamento da prevenção. Então, segurança sempre.
Tá? Boa noite, meu amigo. Boa noite. Obrigado. Eu quero agradecer aí a todos a presença. Estamos Sempre juntos, firme e forte, e aguardando o próximo bate-papo. Próximo bate-papo, com certeza. Vamos agendar de coração. Agradeço a você, agradeço a todo mundo que participou com a gente aqui. Se tiver dúvida, entre em contato, nossos canais estão à disposição de vocês. Espero vocês numa próxima interação. De coração, muito obrigado. Agradeço, tenham todos uma boa noite, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Valeu, mestre. Forte abraço. Falou, mestre. Até mais a todos. Valeu, muito obrigado.